Quer dizer a palavra de Deus? Bom, amados, bom dia a todos, né? A paz do Senhor Jesus esteja com todos nessa manhã. Uma manhãzinha bem fria, né, amados? Teve uma mudança climática aí bem alterada, né? Desde ontem começou isso aqui também na nossa região. Estamos vendo que o que estamos vivendo, né? A palavra de Deus se cumprindo, a terra gemendo, as mudanças estão aí, né? E as pessoas muitas vezes não percebem, né? Como que a volta de Cristo está próxima. E Jesus é isso, amados, né? A gente tem que estar aí preparado espiritualmente, aqui meditando, começando aqui mais um dia, né? Para meditar a palavra, trazer aqui mais uma mensagem para nos edificar, né? Não só que edifica a gente que faz a palavra, mas também para edificar outras almas que estejam ouvindo essa mensagem. As almas que estão aí ao vivo, online, acompanhando. Que Deus abençoe aí cada um que vai ouvir essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de vós. E que a presença do Senhor nas famílias, Deus abençoe as famílias.
você, sua família que está aí acompanhando, para mais um dia aqui na presença de Deus, para trazer essa mensagem. Hoje nós vamos meditar aqui, amados, o livro de João, capítulo 9. Continuar aqui com a ordem que vinha começando. E hoje vamos meditar aqui a cura, os milagres que o Senhor Jesus fez, quantas pessoas Ele não curou, libertou, através não só da palavra, mas também Ele veio por amor e pela misericórdia das almas, dos pecadores, veio para buscar os que estão perdidos. Vamos começar aqui. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo que eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego voltou, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Não é ele mesmo. Entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo, indagaram: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse: vai e lava-te no tanque. Então eu fui lá e recebi a visão. Em seguida perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Então a gente vê aqui, que esse milagre, essa cura, era para ser que a obra de Deus fosse revelada, as obras do Senhor fossem reveladas através dele. Pode ver que o discípulo perguntou, se foi por causa de algum pecado. E o próprio Senhor falou que não, que ele já nasceu, porque nem por causa do pecado dele, nem dos vossos pais, mas sim para que se cumprissem as obras de Deus na vida desse homem. Então, amados, muitas vezes, que não falo, a gente tem que ter discernimento quando a pessoa ela tem uma doença por consequência do pecado, ou porque a pessoa já nasceu com um problema. A gente vê, muitas vezes, o pecado traz consequências também, traz enfermidades, traz destruição, nos casamentos, famílias. Infelizmente, o pecado traz consequências para o ser humano. Por causa do pecado, por causa da desobediência, acaba trazendo consequências. E não tem onde correr. Por mais que você se tornou um servo de Cristo, ou você aceitou Cristo na sua vida, toda a consequência do pecado a gente vai ter que colher, aqui nessa terra. É como o Senhor diz, aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, se você plantar o bem, planta o amor, planta a misericórdia, planta coisas boas, colherão bons frutos. Mas se plantar o mal, colherá maus frutos. Isso são palavras do próprio Senhor. Então, muitas vezes, as pessoas estão sofrendo hoje de certas enfermidades por causa do pecado. Por causa do pecado, ela traz consequências. Aqui nesse caso, esse homem não tinha nenhum pecado e nem os vossos pais. Foi para que fosse cumprida as obras de Deus na vida dele. Então isso é diferente da situação de hoje. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas doentes. A gente vê também que nem todas é por causa do pecado. A gente sabe também aí que nós estamos vivendo. Você vê aí que por causa dessa pandemia criada de propósito, as pessoas tomando a picadinha, infelizmente está abrindo porta para outras doenças. Muitas pessoas aí não sabem o que está por trás disso aí. Muitas pessoas aí não têm conhecimento do que está por trás.
Então acaba tomando. E se a pessoa tiver uma vida em pecado, uma vida em pecado, seja em adultério, idolatria, feitiçaria, qualquer coisa de pecado que ela tenha, consequentemente vai ficar doente. Mas tem muitas pessoas que eu já percebi que tomou muitas, não só uma, mas não aconteceu dano algum. Mas por que, amados? Por causa da fé, né? Por causa do coração. Porque as pessoas, às vezes, ela anda em obediência a Deus, é uma pessoa temente a Deus, né? Tem um coração voltado para Deus. Então, por isso que muitas vezes não acontece nada. Por mais que a pessoa tomou, sem saber qual a origem da vacina, ou da picadinha, qual a origem de onde veio, tudo, né? Às vezes não aconteceu nada, por quê? Porque o Senhor conhece. Conhece os corações, conhece os pensamentos dos homens, conhece todos os pensamentos. Então, por causa disso, Deus tem a misericórdia, né? É como diz, né? As pessoas inconsequentemente tomam sem saber o que está por trás e agindo. Tipo assim, vamos ver na ignorância, né? Se a gente pegar aquela passagem do apóstolo Paulo, em que ele, daquele barco lá que ele fica, que naufragou, ele cai naquela ilha, e quando ele vai acender as tochas, né, para poder se aquecer na beira do mar lá, uma cobra venenosa pica ele. E é uma cobra super venenosa, que até o povo daquela região ficou pasmo. Falei, como que pode um homem levar uma picada de cobra super venenosa e não acontecer nada? Não sofrer nenhum dano. Mas sabemos que Paulo era um grande discípulo de Jesus, né? Escolhido por ele para trazer a mensagem aos gentios, né? Aos estrangeiros. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele, por mais que ele foi picado por uma cobra, inocentemente, claro, inocentemente, acabou tendo consequências. Acabou não tendo consequências, ou seja, por causa, tipo assim, ele levou a picada, né? Mas ele não teve nenhuma consequência. Por quê? Por causa da fé dele, né? A fé dele em Jesus. A fé dele era em Jesus, era obediente ao Senhor. Então, aquele veneno não fez dano algum. Então, a gente tem que saber, né? Quando a pessoa faz por intenção, quando não faz. Que nem, vamos supor, se você avisa, quantas pessoas, principalmente no trabalho, eu avisei, a gente não toma, cuidado que está por trás disso aí, porque eu sabia da vida que as pessoas levam. Aí agora estão lá, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, né? É dor não sei aonde, outro teve problemas, né? Mas a gente ora, né? A gente ora por elas para que o Senhor tenha compaixão e misericórdia, né? Porque ela também não... A gente tem que ter amor e misericórdia, né? Pelo próximo, né? Até pelos ímpios, né? Por aqueles que nos perseguem por causa do nome de Jesus. Para que o Senhor venha com a misericórdia sobre a vida deles também, né? Assim como o Senhor fez por nós. Nós também fomos assim, fomos idólatras, ou às vezes fomos pecadores também. Todos pecaram, vestidos da glória de Deus. Mas pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus, Ele veio a salvação. Para que todos aqueles que se arrepender e aceitá-lo como Senhor da sua vida, fossem salvos por meio da fé em Jesus. Então, por isso que quando Jesus veio, não veio só para o povo dele, né? Ele veio para todos, para todas as nações, para o mundo, né? Deu sua vida por todos, não só pelo seu próprio povo. Então a gente também tem que analisar, né? Por mais que essas pessoas, você avisa e a pessoa tomou, a gente tem que ter misericórdia, né? Orar por eles, né? Para que eles se arrependam, né? Se arrependam e continuem. Muitos pararam, não tomaram mais, começou a perceber, né? Que estava trazendo consequência. Aí começaram a ver, o fulano falou, é verdade, né? Tá ligado a tudo isso, a gente sabe, né? A gente tem que alertar, né? Se a pessoa toma, né?
tomou consciente, né? Que foi avisado. Então a gente tem que fazer pelo bem, né? Pelas almas, por todos aqueles. Mas a misericórdia de Deus é maior, né? Vamos entregar a vida. Então nossas vidas, para quem tomou ou não, e orar, né? Por aqueles também, né? Mas para que o Senhor venha com misericórdia. Por isso que a gente tem que orar, amados, para que eles aceitem Jesus enquanto se pode. Essas pessoas que tomaram, estão tendo consequências, para que elas se arrependam. Né? Para que elas se arrependam, né? Aceite Jesus enquanto pode. Para quê? Para que seja salvo. Porque se acaso a pessoa chegar a acontecer alguma coisa muito grave, pelo menos ela aceitou Jesus, se arrependeu, né? E chega a pleno conhecimento da salvação, né? Da vida eterna com o Senhor. Então vamos continuar no versículo 13. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos no homem cego. Então os fariseus também inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar. Ele aplicou barro aos meus olhos. Lavei e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam a esse homem: não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve uma divisão entre eles. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados pais daquele que receberam a visão. Então interrogaram: este é o vosso filho, qual vos dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade? E ele falara de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Olha a falta de fé desses judeus, né? Rejeitando a pedra. Rejeitando a pedra, é engraçado que o próprio povo dele rejeita ele, né? Rejeitou ele. Foi por isso que seus pais disseram: perguntar a ele, já tem idade? Então chamaram de novo o homem que fora cego e ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora vejo. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como te abriu os teus olhos? O homem lhe respondeu: já disse, e vós não credes? Por que desejais ouvir mais uma vez? Acaso também quereis tornar os discípulos dele? Olha, o cego deu uma chamada de atenção nos fariseus, né? Nos judeus ali. Por isso insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu meus olhos? É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus, e a todo faz a sua vontade. A esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego na nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretendes nos ensinar? E o excluíram. Para ver que o cego, né, ele queria ensinar para os fariseus, né? Tinha, tipo assim, estava mais ensinando do que os próprios fariseus. Eles que eram discípulos de Moisés, né? Você vê que o cego ali exortou, né? Exortou eles. Porque eles ainda não estavam acreditando, porque já era a segunda vez que estavam perguntando por que ele voltou a enxergar.
Olha só, amados. Olha como que era a incredulidade desse povo, que se diziam homens de Deus. Homem de Deus, né? Como diz no Senhor Jesus, né? Aparente por fora, belos, mas por dentro são como, né, cobras. Né? Como cobras. Né? Jesus, ele batia de frente, né, com os religiosos. Você vê como que é a incredulidade desse povo que não aceitava, né, Jesus. E não aceita até hoje. Rejeitam, né, a pedra angular. Né? Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo, este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem tornem cegos. Então, o que Jesus quis dizer com esse versículo 39? Para que as pessoas que estão cegas espiritualmente, nesse caso, voltem a enxergar a realidade e a verdade, que Jesus é o caminho. E aqueles que eram os que veem, os que se dizem ser judeus, que dizem ser de Cristo, conhecem Cristo, se tornem cegos. Entendeu, irmãos? O que está acontecendo? E é o que a gente vê hoje. Se a gente vê o que estamos vivendo nos finais, pode ver que o próprio povo de Deus os rejeita. O próprio povo dele rejeita. Então o que acontece? Ele vai dar vida aos cegos, a fim de que os cegos voltem a enxergar a realidade, a verdade. E os que vêm se tornem cegos. Nesse caso aqui ele fala no espiritual, né? Cegos espiritualmente. Infelizmente, os fariseus de hoje estão cegos espiritualmente. E os que estão cegos vão voltar a ver, para a honra e glória do Senhor. Né? Alguns fariseus que estavam ali com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não sereis culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vocês. Olha assim que Jesus falou, né? Nós também somos cegos? São cegos, né? Porque eles não acreditavam, né? Estavam cegos espirituais por causa do pecado. Por causa da incredulidade que ele era o Messias. Então eles não acreditavam. Você vê, amado, que interessante. Como que a gente vê que hoje também muitos estão cegos espiritualmente. Como assim cegos espiritualmente? Porque muitas pessoas estão presas à religiosidade, à religião. Acabam presos à religião e esquecem de viver a prática do Evangelho. Estão cegos. Quantas pessoas hoje estão na idolatria, mas quantas igrejas hoje que dizem que são de Cristo? Né? Igual o irmão sempre Manuel fala nas pregações dele, né? Nas ruas, apostasia, mas apostasia ainda está aí. Apostasia não é só espiritualmente falando assim, está sempre dentro das igrejas, não é só aqui no mundo lá fora. As pessoas parece que não acreditam mais em milagre, não tem mais fé, né? Não tem mais fé naquele que pode salvar. Por quê? Porque estão cegos espiritualmente. Cegos espiritualmente. Infelizmente, é o que estamos vendo hoje. E o mais triste é dentro das igrejas, né? Apostasia. Você vê aí, uns se dizem ser de Jesus, falam de Jesus, mas acreditam em outros deuses. Idolatram Aparecida, idolatram Maria. Começa a colocar outros meios de se chegar ao Senhor. A gente chega a Deus, amados, por meio de Jesus. Doutrinas, né, como outras doutrinas que vão surgindo dentro das igrejas, doutrinas de homens, doutrinas que Jesus não mandou fazer. Infelizmente é o que estamos vivendo hoje, né? É a apostasia. Então as pessoas estão procurando outros meios de chegar a Deus.
sendo que o único meio de chegar-se a Deus é por intermédio e pela fé em Jesus, no Messias, no ungido, no escolhido do Senhor, o braço do Senhor, o braço de Yahvé, que se tornou semelhante a nós, se tornou o homem como nós, só para nos salvar, nos libertar, abrir os nossos olhos e voltarmos a ver a verdade. E Ele é o caminho. Ele é o caminho que vai levar as pessoas à salvação. Então, se alguém pregar, amados, que existe outro meio de chegar-se a Deus, cuidado. Cuidado para que ninguém nos engane. É como o apóstolo Paulo sempre alertou, que surgiriam falsos ensinos, surgiriam falsos profetas no meio, lobos, no meio da igreja. Naquela época, o próprio apóstolo Paulo já percebeu que isso ia acontecer. E ele deixou alerta. E hoje é o que nós vemos. É o que nós vemos hoje. Falsos ensinos, doutrinas de homens, doutrinas que o Senhor não pediu para fazer, teologia de prosperidade, é campanha daquilo, é a intercessão daqueles que morreram. Né? São doutrinas de homens. Não, vamos pedir para a Aparecida, que ela vai orar por nós na hora da morte. Não, vamos pedir intercessão da Maria, vamos pedir intercessão de outros santos, né, que morreram. É idolatria, mas além de praticar idolatria, pratica espiritismo. Os mortos não podem fazer nada pela gente. Estão mortos. Eles morreram em Cristo. Quem morreu está aguardando o grande dia da ressurreição. Então, quando a pessoa pede intercessão de um outro santo, de um mártir, está praticando espiritismo. Está conversando com os mortos. Isso traz uma consequência muito grave na vida da pessoa. Traz uma consequência grave demais. Traz maldição. Sabe? Porque não sabe depois por que sofre. Por isso que eu falo, amados, as pessoas, por falta de conhecimento da palavra, estão perecendo. Rejeitam aquele que pode salvar. Estão rejeitando o Senhor Jesus. A pedra angular. A pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. Estão rejeitando aquele que pode salvar. Cada um com sua doutrina. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, amados. Ser muito vigilante, vigiar, né? Buscar entendimento, não cair na lábia dessas doutrinas de homens, para que não pereçamos, para que não possamos perecer, e estar em pé na presença de Deus, na presença do Senhor, no grande dia, quando Ele vir sobre as nuvens. Amém, irmãos? Então fica aí essa meditação, né? Reflitam a palavra, meditem, aqui, compartilhe com mais pessoas, compartilhe vocês que estão ouvindo aí essa live, essa pregação, essa mensagem aqui hoje. Compartilhe aí para que cheguem a mais almas, para edificar e abrir os olhos espirituais do povo, para a gente quebrar a cegueira espiritual do povo, fazer os olhos se abrirem das pessoas, para que recebam a verdade, que somente Cristo, o Messias, pode salvar. Para que Ele possa abrir os olhos das pessoas. E só Jesus liberta, irmãos. Só a palavra liberta. Então, através da palavra, a mensagem, ela liberta. Então, a gente tem que compartilhar para que mais almas sejam alcançadas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, eu quero aqui agradecer esse momento na presença do Senhor, na presença dos ouvintes dessa mensagem, para que Deus possa abençoar cada um, vocês, abençoar a família de cada um, e que o Espírito Santo desça sobre vocês, abrindo todo o entendimento de vocês, e o conhecimento, chegue ao pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, para que as pessoas sejam, seus olhos espirituais, suas cegueiras espirituais sejam quebradas, sejam abertas, para que conheçam a verdade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe esta manhã, abençoe seu dia, quinta-feira, um pouquinho frio, né? Para geral, mas para a honra e glória do Senhor estamos aqui de novo, né? Para meditar, louvar, exaltar e glorificar o nome santo. Amém? Que Deus abençoe e uma ótima manhã abençoada.
presença. Eu amo a tua presença. Ela é mais alta que o céu.